de volta com o nosso programa. Vamos falar hoje sobre o aprender a florescer. Júnior, aprender para que possamos florescer. Como podemos explicar isso para que nós possamos compreender um pouquinho melhor? Minor, esse tema de hoje me faz lembrar uma história pitoresca que conta a vida de um casal. Ela era filha de uma das famílias mais ricas de Los Angeles e estava enamorada de um soldado que havia sido convocado para servir na guerra do Vietnã. E como ela estava muito apaixonada, resolveu antecipar o casamento e ir com o soldado para o centro de treinamento, que seria um mês antes da data prevista para eles irem para a guerra. E esse local desse centro de treinamento do exército americano ficava no deserto da Califórnia. E fizeram a celebração do casamento e em seguida eles foram, ela e mais o seu marido, foram para esse centro de treinamento do exército americano. E num local onde antigamente havia era uma tribo de índios navarros, numa cabana lá eles improvisaram uma casa para esse casal e ela estava muito jubilosa. A primeira noite foi uma alegria imensa. Ele passou o dia em treinamento, começava muito cedo, terminava muito tarde. Chegou, já era tarde da noite, ela ajudou ele a tirar o uniforme. O romantismo era muito presente naqueles momentos. Mas os dias foram se passando e uma semana depois ela já se sentia infeliz. 10 dias depois a situação estava insustentável. Ela resolveu escrever para a mãe, dizendo que ela casou-se e se sentia viúva do marido vivo, porque os treinamentos começavam às 5 da manhã e se estendiam até às 10 da noite. Ele chegava exausto, praticamente não se encontrava. E ela, nessa carta, ela pede para a mãe o que ela achava de abandoná-lo. E a mãe, que era uma mulher experiente, de bom senso, escreveu uma pequena carta com um texto muito breve que dizia o seguinte: 2 homens encontravam-se encarcerados numa cela. Um deles mirava todos os dias e observava e cultuava as estrelas. E o outro mirava sempre o chão e só percebia a lama. Obrigado, um abraço da sua mãe. Aquela carta muito, muito profunda e muito taxativa, mas ela sentiu e entendeu o recado que a sua mãe pretendeu dar-lhe, né? E ela passou a observar e entendeu que ela e o marido eram os 2 encarcerados, com formas diferentes de ver a vida. E ela, com aquela chamada de atenção, ela passou, enquanto o marido saía pela manhã para os treinamentos, ela passou a percorrer o deserto ali da Califórnia e começou a se dar conta e jubilar-se, porque ela começou a encontrar conchas. E ela conhecia muitas conchas marinhas, mas ali as conchas eram diferentes. E ela passou a recolhê-las e levar para casa. E no primeiro dia, muito feliz com aquela descoberta, porque afinal de contas ela nunca tinha visto conchas daquele tipo. E o deserto da Califórnia, segundo a geografia, havia sido um mar, né? Então aquelas conchas marinhas ficaram ali depositadas. E no primeiro dia o marido retorna do treinamento e ela sequer deu atenção. Ela estava tão entusiasmada, separando aquelas conchas e coisa. O marido foi para o Vietnã e ela preferiu ficar ali naquela aldeia e continuou o seu trabalho de separação e definição, estudo. O marido retornou da batalha e o casal retornou para Los Angeles e ela enriquecida pelas grandes descobertas. O fruto daquilo, no deserto, vivendo ali no deserto, quando retornou a Los Angeles, ela lançou um dos maiores e mais conhecidos e mais aprofundados livros um estudo científico a respeito das conchas marinhas. Quer dizer. E ela enriquecida de experiência, sentindo-se muito realizada naquilo que houvera feito. Então, o texto, nessa história pitoresca, singela, nos faz lembrar e confirmar que mesmo no deserto é possível florescer. A gente percebe a natureza dá sinais muito claros de que as belíssimas flores nos jardins
bem cuidados, há belíssimas flores cuidadas por jardineiros profissionais, mas ao mesmo tempo a natureza nos dá sinais que há flores que nascem de um grão de terra no meio de um rochedo, há flores belíssimas que nascem no deserto, na montanha, há flores que somente contam com o cuidado dos jardineiros, que se chamam vento, tempestade, granizo, e florescem. Então o que quer dizer isso? Aprender a florescer quer dizer que a gente tem que se situar na vida. Lembrando para nós que somos espíritas, que estamos aqui num processo necessitados de florescer, mas para tanto temos o dever, pela nossa condição de inteligência, de seres inteligentes que somos, percebermos onde estamos, onde Deus, em que campo, em que terreno Deus nos colocou. Porque a todos nós cabe a necessidade de florescer. O que é o florescer? Realizar. Realizar para nós, em primeiro lugar. Porque a vida nos faculta, é um prêmio, é um presente divino poder reencarnar na Terra, porque o objetivo é propiciar a nossa evolução. Então isso quer dizer o quê? Que não é por acaso que a gente nasce em Pato Branco, em Curitiba, que a pessoa nasce no Rio de Janeiro, que a pessoa nasce americana, alemã. Não é por acaso. Em determinada família, em determinada condição. Aquele ambiente, aquele terreno fácil, difícil, pedregoso, desértico, alagado, é o terreno propício para que aquele indivíduo, naquela situação, naquele contexto, floresça, independentemente das agruras, das facilidades e dificuldades que surgem. Ficou muito claro isso no texto nessa história que você nos contou, né? Porque realmente ela foi buscar aquilo, né, através do toque que a sua mãe lhe deu, sim, que ela precisava. Floresça onde você está plantada. Porque ou seja, a mãe fica muito claro, né? Que a mãe diz, poxa, você casou, foi com seu marido para aquele local, sabia da situação e agora você tem uma opção, adaptar-se, aprender com o local, com as oportunidades que a vida lhe dá, crescer, para florescer, porque o seu momento é ali, o seu momento é aquele momento, é aquele local, é aquela circunstância. Então quer dizer, nessa história, a jovem teve a oportunidade de olhar para o céu e contemplar as estrelas, ou mirar simplesmente, continuar mirando o solo e ver apenas a lama da vida. Ou seja, escolha. Escolha. Aliás, nesse contexto, Júnior, temos muitas situações, né? Nos reportando ao nosso dia a dia, à nossa vivência diária. Muitas pessoas se perguntam, qual é a minha missão, o que é que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, né? Porque estou tão infeliz, estou tão insatisfeito. E muitas vezes não olha ao seu redor mesmo e aproveita a oportunidade. Porque aonde nós estamos é que devemos estar. Exato. Nós nunca estamos em lugar errado, exatamente, nem com as pessoas erradas. Nós estamos sempre morando na casa que construímos ontem. E a nossa casa do futuro, ou a nossa vida, nessa comparação, nessa metáfora, é aquilo que construímos hoje. Então, quer dizer, o problema é que, Inor, os espíritos têm a tendência, a gente compra muito o modelo do outro. A gente vê superficialmente, porque a gente vê tudo superficialmente. Sim. A gente só consegue, ou a gente só percebe profundamente a nossa realidade. Muitas vezes a gente percebe essa realidade, mas não quer aceitá-la. E a gente vê o modelo superficial do outro, vê o outro muitas vezes sem saber se ele passa por padecimentos, por dificuldades, por viciações, por alegrias realmente, mas a gente quer aquele modelo, porque a gente tem a mania de eleger aquilo que está fora. A gente não cuida da nossa casa, do nosso terreno. Bom, eu estou no deserto, como diz a história, eu tenho que achar uma saída. Para me sentir bem, para me sentir útil, para me sentir feliz. Eu tenho que achar uma saída porque eu sou o princípio inteligente do universo. Estou temporariamente encarnado para avançar. Porque a vida não pode ser considerada somente sob o ponto de vista material. Porque senão a gente teria que reconhecer um processo de injustiça divina. Como é que para uns tudo, para outros nada? Ou seja, não. Para aqueles que têm muito, ou estão num processo de recompensa, num processo provacional, num processo expiatório, muitas vezes expiando ou sofrendo ou padecendo uma prova na riqueza. Não pode. Não. Sob o ponto de vista material, vai parecer ilógico e irreal. Mas sob o ponto de vista espiritual, sabendo que tudo aqui é temporário, é muito rápido, a gente sabe que o espírito necessita, muitas vezes,
da facilidade para experienciar a sua disciplina, a sua tenacidade em bem proceder, apesar dos favores e facilidades da vida. Ou seja, muitos espíritos vêm aqui com a tarefa de não sucumbirem diante das facilidades, da beleza, da riqueza, porque a vida material é um convite ao equívoco, à derrapagem. Se o espírito muitas vezes na falta, na insuficiência de recursos, de beleza, de saúde, fica muito mais fácil, podemos ter certeza, fica muito mais fácil manter-se vinculado à divindade. Agora, quando a vida é um oba-oba, de grandes recursos materiais, de beleza, de idolatria dos outros em relação a nós, de bajulação, a vida vira um processo anestesiante pelas coisas. Aliás, vemos muitos exemplos, né, Júnior, de pessoas que, olhando, como você disse, são transformados em ídolos, né? Que num primeiro momento têm tudo, ganham tudo, recebem tudo e terminam em situações lamentáveis muitas vezes, né? Sem dúvida. E por quê? Porque o espírito vai vivendo uma contradição. Porque falávamos em outro programa, todos nós temos a consciência. Então, os acessórios da vida, e muitas vezes em demasia, como um processo provacional, o indivíduo tem que ter muita disciplina para se manter com a conduta reta, para se manter no bem proceder, tendo riqueza, tendo dinheiro, tendo pessoas bajulando, tendo pessoas lhe estimulando a vaidade, ou seja, com saúde, a vida convidando aos mais inúmeros, infindáveis deleites, o gozo, a exaustão. Então, como é que o indivíduo desse, se não tiver maturidade espiritual, acaba sucumbindo? E aí perde uma reencarnação porque não foi capaz de sustentar a prova. Porque o indivíduo quer dizer, eu vim num berço de ouro, vim com a riqueza, sou famoso, então quer dizer que a vida virou simplesmente aproveitá-la sob o ponto de vista material para gozá-la até a exaustão? Mas será que é essa a proposta divina para o espírito? Aí uns têm tudo, outros não têm nada. Quer dizer, são análises críticas que a gente tem que trazer para a lógica para avaliar a própria visão que a gente tem da divindade. Mas eu acho feliz é aquele que tem aquele carro, aquela casa. Lógico que isso facilita a nossa vida. Todo mundo tem que desejar, faz parte da nossa intimidade. Deus também colocou isso em nós, essa vontade de progredir, de desejar o melhor. Isso é natural, Isso é progresso também. O problema é a demasia, o problema é o exagero. As pessoas têm tudo, têm família, têm saúde, têm dinheiro, mas estão insatisfeitas. Por quê, porque 2 carros não bastam, porque o 2011 já está muito velho, eu quero 2012, porque meu vizinho comprou 2012, e aquilo vai me satisfazendo, aquilo vai me dando uma insatisfação. Eu tenho tudo, mas eu sinto que não tenho nada. Um vazio existencial, né? Exatamente. Então, falta de valores. Isso, a pessoa precisa realizar-se, encontrar significação para a sua vida. E essa significação é um processo de interiorização. Sabendo que é criatura divina, que está aqui para algo, que não é simplesmente usufruir da vida, e tendo essa conceituação muito bem sedimentada na intimidade de que está aqui para progredir, ele progride para si, ele progride auxiliando ao progresso do filho, da filha, cuidando da família, atuando em sociedade pelo bem, na condição de administrador, na condição de funcionário, na condição de subordinado, de patrão. Mas ele sabe que o principal é retornar à pátria divina melhor, tendo auxiliado para a sua melhora e para aqueles que o cercavam, exemplificando. Ou seja, aí sim a gente começa a perceber que a vida tem uma dimensão muito mais profunda e muito mais coerente. Caso contrário, o indivíduo que chega aqui, nasce na pobreza e desencarna na pobreza, então, poxa, a vida dele não teve significado? Muitas vezes. Quem sabe? Exatamente. Com certeza, para ele, muitas vezes, perante a sua consciência e perante Deus, ele desencarna com a consciência tranquila. Feliz por estar retornando à pátria espiritual e deixando para a divindade a contabilização dos erros, dos acertos, mas firme de que tentou, deu o máximo de si para a sua melhoria. Que, aliás, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A nossa consciência, a nossa sentinela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre vigilante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, para vocês que estão em casa. Nós vamos para os comerciais e já voltamos.